Boa tarde, olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Quem tiver aí no momento já entrado no processo da live, pode me dar um ok para ver se está ouvindo o som? O teste do som tá ok? Joia, Beta, obrigada. Beleza. Vamos aguardar só mais um minutinho para a gente dar início à live hoje do Filósofas na Rede. E aí a gente começa o processo de apresentação e a exposição da nossa conversa de hoje, tá? Eu vou já começar aqui fazendo o convite para a nossa convidada também, professora Suzana. Vamos aguardar aqui para a gente dar um tempinho para a professora. Olá, professora Suzana! Olá, Roberta, tudo bem? Tudo jóia? Tá ouvindo direitinho? Tô aqui só ajeitando aqui. Pronto, Isso, vou deixar parado, beleza. que eu tô Tá falando com todo o mundo celular. ouvindo direitinho a professora Suzana para a gente dar o início à nossa live de hoje? Beleza? Então vamos fazer logo aqui a introdução da nossa conversa de hoje. Eu sou Roberta, né? Roberta Liana Damasceno, falo de Fortaleza, Ceará. Sou professora de filosofia na Universidade Estadual do Piauí e aluna do programa de pós-graduação em filosofia da UERJ. E hoje o Filósofas na Rede fez um convite especial a mim e a professora Suzana de Castro. Professora Suzana de Castro, acho que também dispensa maiores apresentações, é uma pessoa extremamente importante no nosso cenário enquanto filósofas, né, professora Suzana? A professora Uhum. Suzana é professora do curso de filosofia da UFRJ, né, assim, trabalha com campos de investigação sobre gênero, metafísica, filosofia da educação e neopragmatismo, né? Importante lembrar, né, professora Silvana, Sim. que a sua importância para a gente, né, que estuda filosofia, foi uma marca muito grande, né, principalmente no campo de filosofia da educação, né, quando a senhora trabalhou com neopragmatismo na educação, isso é Uhum. muito legal. E eu espero, assim, depois que a gente terminar a nossa conversa, que a professora fale um pouco sobre o GT de Filosofia e Gênero, né? Todo Uhum. um pouco da história, da construção desse GT e do seu papel e da professora Carolina Araújo com relação às pesquisas em gênero, seu livro de Filosofia e Gênero, que também é bastante utilizado como um material de apoio para estudos em filosofia e gênero no Brasil. Também a gente vai conversando depois, né, depois das nossas conversas, e eu espero sobrar um tempinho para a professora falar um pouco sobre o GT de Filosofia e Gênero e seu percurso nesse trabalho de criar um campo de investigação dentro da filosofia com a temática gênero, Uhum. certo? Vai ser um prazer. Pra, é, também, assim, eu queria, para quem está entrando agora e que não é da filosofia, que eu estou vendo que está participando do Filósofas na Rede, eu queria dizer que essa é uma iniciativa da Karina e da Marcela de compartilhar não só as experiências vividas pelas mulheres na filosofia, né, mas também manter um diálogo entre a gente e também ressaltar nossas inquietações com o momento presente, dar visibilidade também às filósofas no Brasil, aos nossos campos de investigação, os nossos trabalhos, pesquisas, estudos, modo de vida. Eu acho que o Filósofas na Rede tem essa proposta e eu acho que é válido a gente, em momento de isolamento, né,
social, falar dessas iniciativas também como uma maneira de conectar, né, quem também está distante, né, porque o Filósofas, as meninas estão no Rio, mas a gente está abrindo uma oportunidade também para dialogar com filósofas em todo o Brasil. Isso é muito importante. Eu queria deixar um abraço aqui para a Karina, para a Marcela, para o Coletivo Noelle, para a Juliana, para a Cida, esse pessoal que está aí movimentando essa conexão entre a gente, né? E, também quero deixar um abraço. Vamos começar a nossa conversa, né? Vamos puxar aquela conversa boa, né, entre filósofas e trazer um pouco para o nosso contexto nacional, já que o nosso tema é mulheres, trabalho e confinamento, né? E eu queria só a gente começar a nossa conversinha falando um pouco do papel da mulher, na visão da mulher na sociedade brasileira, com os nossos governantes, né? O nosso presidente, o nosso governante acha que nesse momento de confinamento, o aumento da violência da mulher é algo que é passível de aceitação, porque os homens não estão trabalhando, né? É importante também lembrar que, com a reforma da Previdência, o trabalho da mulher é desvalorizado, né, uma vez que o governo acha que as mulheres devem ganhar menos porque elas são menos produtivas. Isso é um atenuante muito sério para a gente estar discutindo aqui, né, na nossa conversa, e a professora trouxe também algumas sugestões de temática e de textos para a gente estar movimentando essa conversa. Eu queria agora ouvir um pouquinho a senhora. Roberta, eu acho que é muito sintomático que o presidente em exercício fale dessa maneira. Acho que ele não tem... como é que se diz? O ato falho dele é muito grande porque ele não entende a dimensão do que ele fala. Quando ele fala, ele não reflete aparentemente. Porque quando ele diz exatamente essa frase que você falou, eu queria, a partir dela, puxar, que foi aquela minha sugestão da gente estar pensando a importância que a Silvia Federici traz para a gente sobre a função que a apropriação do trabalho feminino, no caso, o trabalho reprodutivo, tem dentro do capitalismo. Então, quando o nosso presidente diz que, olha, não vamos fazer o isolamento social, porque se nós fizermos o isolamento social, as mulheres que estão em casa, elas vão reclamar de seus maridos, né, companheiros, porque eles não vão ter condições de trazer o pão. E aí, por reclamarem deles, por não estarem cumprindo com a sua função enquanto macho, né, o que é o provedor, vai se criar um conflito de casal e nós seremos responsáveis, nós que estamos defendendo o isolamento social, pelo aumento da violência de gênero. Então ele inverte, deturpa e coloca na mulher a causa praticamente da gente estar nessa situação. E você sabe... Fala, é interessante que a professora trouxe a ideia do texto da Federici, que a gente está usando, né, que é o Caliban e a Bruxa, é um texto histórico muito importante, e ela vai justamente resgatar na história esse lugar que a mulher ocupa também, de aquela que coloca a loucura no homem, aquela que, né, de alguma forma causa uma espécie de desarmonia na sociedade, né? Porque essa mulher que vai reivindicar, essa mulher que vai brigar, né, pela sua condição de vida, melhores condições de vida, por salário, né, no caso aí do trabalho da mulher, que ela vai falar no período feudal, é essa que é a mulher bruxa, né? É essa que tem que ser calada, que de alguma forma tem que ser perseguida. Eu considero, acredito que você também, o livro dela, Um Divisor de Água, porque nos traz as ferramentas que nós estávamos necessitando. Eu acho que antes a Carol Pateman fez com o contrato sexual. Sim, né? Com certeza. Mas porque nós estávamos, de alguma forma,
muito, eu digo nós feministas, muito absorvidas pelo encantamento do que alguns chamam de feminismo radical, terceira onda, né? E nesse modelo de pensamento, eu inclusive, quando eu comecei meu primeiro curso de feminismo, foi em 2009, 2008, no doutorado, com o livro da Judith Butler, O Problema de Gênero, porque é realmente uma obra muito importante. Mas ela acarreta um problema que a Silvia Federer está chamando a atenção, que é de transformar as questões assim, do feminismo questões transhistóricas. E, portanto, a questão de mulher, as mulheres parecem que ela viram um conceito vazio dentro de uma fala em que mulher, ela na verdade é uma arbitrariedade de um sistema patriarcal transhistórico e que a nossa forma de resistir à violência de gênero é abrindo mão dessa categoria que nos oprime como a categoria mulher. E eu acho que a Silvia Frederick ela é fundamental para mostrar, não, veja só, enquanto nós estivermos dentro de um sistema capitalista, portanto, um sistema que preza pela acumulação, né, de lucro, pela expropriação do trabalho, e, portanto, relações desiguais, patrão-empregado, naturalmente tem aí uma mais-valia em jogo, a reprodução ela tem um papel. Então, mulher, ela é fundamental para o sistema capitalista. Ela é uma expropriação não assalariada ainda, que é o problema grande. Né? Eu acho que ela traz, eu gostei bastante, eu estou assim, um pouco seduzida pela Federici, né? Então, assim, esse feminismo socialista também eu acho que é interessante a gente estar discutindo, porque em tempos neoliberais, né, em que as relações trabalhistas são fragilizadas e é por isso que a gente vê uma precarização do trabalho, né? Eu até fiz uma pesquisa antes para a gente estar discutindo a atualidade do Brasil. As mulheres, elas estão mais presentes no trabalho informal no Brasil. E o que é esse trabalho informal no Brasil? É um trabalho que fica totalmente prejudicado porque não tem nenhuma segurança trabalhista. Né? Então, as mulheres, elas se arriscam mais, elas de alguma forma assumem tarefas insalubres, né? São mais cooptadas pelo movimento da terceirização, também são mais cooptadas, eu tô falando assim, cooptadas, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas assim, estão mais presentes também num processo que foi muito forte, que foi a implementação do MEI, né, que é o cadastro do pequeno empreendedor, uma coisa assim. Hoje você vê, não se tem mais carteira assinada. E aí vem-se sempre o discurso de que essas mulheres que estão trabalhando como microempreendedoras, elas estão podendo fazer o seu trabalho de acordo com o tempo que elas desejarem gastar. E aí entra aquela grande questão que a Silvia Federici traz, que é as mulheres, elas não têm noção do tempo que elas trabalham. Né? Esse trabalho é muito flexível no sentido, enquanto ela está fazendo atividades para produzir algo, no sentido de produzir produto, mercadoria ou serviços, ela também, em um outro momento, ela também está trabalhando em outro lugar que ela não está produzindo nada que não seja mercadoria. Por exemplo, o serviço doméstico, que é um tema que a gente está discutindo bastante aqui no Filósofas em Rede, as professoras estão trazendo que as mulheres estão trabalhando mais no momento de quarentena, né? As atividades domésticas sempre foi, em grande maioria, um atributo né, atribuído ao papel da mulher. E a gente fica nessa discussão também. A Federici fala, isso é culpa, né, é um reflexo da evolução do capitalismo, né? O trabalho em casa não é mais remunerado e o trabalho público é que é o remunerado, é aquele que tem que produzir mercadorias, tem que produzir serviço. Voltando à fala do
presidente Bolsonaro, ela reflete isso, e a gente tem que prestar atenção nisso, porque ele está mostrando a sua filiação a um modelo, a um registro de relação homem-mulher, que é calcado nesse projeto, que é o projeto de dominação mundial capitalista, que prevê que o trabalho que é feito em casa vai ser feito só pela mulher, que é uma construção. Isso a gente tem que ter, é uma construção, a gente pode chamar, é uma construção feita a partir de ações, que é toda a política de demonizar as mulheres que trabalhassem, que fossem líderes, uma demonização de papéis de mulheres que eram papéis de mulheres politizadas, presentes na sociedade, demoniza-se essa figura de uma maneira violenta, que é a caça às bruxas na Europa, né? Sim. E com isso consegue-se de uma maneira absolutamente nova, nesse sentido, construir essa separação entre a esfera pública e privada, de tal maneira que o ambiente doméstico, ele é um ambiente puro, é um ambiente intocável, é um ambiente da relação do casal. Não é político, é pureza, é inocência, é o natural, absolutamente da natureza da mulher domesticada, servir ao seu marido, que é, na verdade, aquele que vai sustentar ela e os seus filhos. Por que não servir a ele? Só que ela não está servindo a ele. Ela não está servindo a ele. Ela está servindo ao capitalista. Ela está servindo ao acumulador de capital, que necessita de uma estrutura que ele possa retirar mais lucro, e ele vai retirar dos dois, e pacifique a veia rebelde de uma pessoa que vai ficar, então, reduzida digamos, a dominação masculina patriarcal em casa e fora de casa, e vai simplesmente dizer, não, isso é da ordem do feminino, e da ordem do feminino é intocável. É tão profundo que você vai ter o feminismo marxista e leninista, como, por exemplo, a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, de certa forma, encampando, e Marx também, dizendo, não, quando a mulher sair da esfera, entrar realmente na esfera da produção, aí, quando ela for uma trabalhadora assalariada, ela vai poder entrar na luta de classe verdadeira, da disputa por melhores salários, aí ela vai entrar no ambiente da política. Não! Não é não, isso, né? Não, Simone de Beauvoir errou, não! A mulher não vai, quando ela se livrar da reprodução, ela vai ser agora um ser político. Não, a reprodução, enquanto tal, ela é política. E aí eu acho que essa é a questão fundamental, que está na fala do Bolsonaro. É interessante que você está trazendo, porque como a caça-bruxas for um acontecimento na Europa, né, no caso aí a gente falando aqui da Federici, né, que ela traz essa discussão, ela justamente, ela disse, olha, foi um movimento que teve uma contra-revolução que estava acontecendo no campesinato, e quem é que estava liderando esse campesinato? Eram as mulheres. Eram as mulheres que estavam tomando conta dos campos, as mulheres que eram herdeiras das suas terras, que produziam de alguma forma, e com a monetarização da vida, esse trabalho que antes era não remunerado no sentido, ele acaba ganhando novas configurações, e aí o Estado começa a aparecer, né? E a igreja também nesse sentido começa de alguma forma, elaborar um auxílio para que o capitalismo comece a ganhar força, né, com os estados, e as mulheres, né, as camponesas, começam a se rebelar nisso. E de alguma forma, elas começam a ir para as cidades,
começam também a trabalhar de forma informal, né? No caso, são pedreiras, produzem sapatos, começam também a ajudar na medicina, né? E aí começa também de alguma forma, deixar o homem preso, né? Refém também desse poder que as mulheres têm de ocupar e fazer revoluções e ocuparem também atividades que eles também querem, né? E isso eu acho, também Roberta, é muito bem colocado. Você me permite só um acréscimo? Me parece muito importante a análise que a Federis faz de que a situação das revoltas campesinas, pelo que eu entendi, eu acho isso que a gente precisa também ver se a gente entendeu da mesma maneira, ela era compartilhada, era uma questão não de separação, no caso, entendeu? Né? Eram grupos revolucionários que, pela primeira vez, tinham poder e estavam, digamos assim, ousando confrontar um modelo vigente, que era um modelo vigente de expropriação e dominação. Claro, claro. Por causa das contingências históricas todas que ela explica muito bem. Agora, uma coisa que eu acho fundamental, Roberta, colocar aqui e conversar com você sobre isso, eu, na minha escola, lá no 2º grau, a gente aprendia o feudalismo de uma maneira... Não fica pedra sobre pedra depois desse livro. Não fica nada daquilo que eu aprendi. Eu aprendi com professores catedráticos, historiadores, comunistas. Mas, assim, se você não põe o olhar da mulher na história, você colocar o olhar da mulher na história é resgatar uma visão de um período histórico totalmente diferente. É uma coisa absolutamente revolucionária. A gente tem que fazer isso e buscar as fontes que ela cita, porque muda a nossa perspectiva histórica. Eu acho também importante colocar também nessa questão o bolo também da própria história da filosofia, né, professora? A gente também precisa ver uma outra forma de encarar essa história da filosofia oficial e uma história da filosofia hoje com uma abrangência maior para outras epistemologias. Aqui eu estou falando do decolonialismo, estou falando aqui das filosofias africanas, de um pensamento oriental também. E, no caso, para a gente, no recorte de gênero, bastante, né? Isso a Federici também fala sobre uma crítica que é importante ao iluminismo, né? O que foi o iluminismo? Onde é que estava uma produção cultural, intelectual das mulheres na época também? Ou essa ideia de que nós chegamos à nossa época das luzes, né? Com grandes teóricos que pensaram, né, a razão, né, e onde é que estava a razão quando fez essa divisão do corpo da mulher como, né, um corpo frágil, como a racionalidade da mulher, uma racionalidade frágil, inferior, né, uma hierarquia, né, dessa racionalidade. Então, eu acho interessante também a gente deixar como sugestão, né, para as pessoas interessadas no Caliban e a Bruxa, né, da Silvia Federici, e tem outros textos também dela que é importante a gente também, que eu também estou muito interessada, que é o Ponto Zero da Revolução, que saiu agora, fez uma tradução, né, e é interessante também, agora estou me lembrando, de exaltar também o coletivo Sicorates, que fez a tradução do texto. Maravilhosa a tradução. A gente não tem ainda uma grande produção de textos, né, ou de traduções também de mulheres, porque não chega para a gente. E esse texto da Federici também foi feito em 2004, né, e chega para a gente agora em 2017. Como também a gente tem que ter um cuidado com algumas teóricas, por exemplo, a própria Butler, né, o texto da Butler já tem 30 anos, a Butler já produziu muita coisa depois do texto dela, né. A Nancy Fraser também também produziu muitas coisas, mudou bastante também uma forma de perceber o feminismo,
né? Eu acho A interessante também, né? esse tema que você falou do... Assim, é evidente que ela cita fontes que a gente precisa ir atrás também, né? Mostra nossa ausência de bibliografia, de pesquisa. A gente fica reproduzindo esse cânone e não vendo que tem pesquisadoras mulheres refazendo a história, né? A narrativa sobre a história. Muda completamente. Não é transição do feudalismo para o capitalismo, é uma ruptura. O capitalismo inaugura uma forma como, né? Mas o tema que você falou do corpo, né? É importantíssimo a gente pensar como a filosofia, aí eu estou falando filosofia com F maiúscula, filosofia canônica, filosofia, né, dos nossos, assim, masculina, como ela contribuiu para essa consideração dessa separação, dessa cisão, em que a mulher ficaria com um corpo desprovido de razão, né? Eu acho que esse tema é um tema muito importante para o feminismo, né? E a Frederick, eu acho que ela é muito, muito sagaz ao fazer a crítica ao Michel Foucault, porque nós filósofas, eu falo em meu nome particularmente, eu gosto muito da arqueologia que o Foucault faz, da genealogia. Agora, ele omite todo o trabalho das feministas e não percebe o quanto essa omissão ela faz parte desse mesmo padrão eurocêntrico e patriarcal, porque sempre as mulheres souberam que no corpo a gente carrega as nossas, digamos, a forma como nós somos exploradas e expropriadas, né? E a gente sempre soube que é importante falar sobre o corpo. Nunca foi novidade. E também tem isso, né? Que a Igreja Católica sempre disciplinou, sempre nos disciplinou. Sim. E é o Foucault, aí não, nós tem a disciplina do corpo, aí o corpo é matéria da biopolítica, nós sempre soubemos disso, nós sempre vivemos a biopolítica, então é muito, 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 muito difícil sair desse lugar que a história da filosofia nos coloca. E a filosofia contemporânea. Principalmente. Eu posso até falar porque eu sou uma pesquisadora de Foucault, né? Então, assim... eu adoro ele, mas, tem muitas coisas que não fazem parte do objeto de investigação dele e que realmente a gente precisa colocar assim, senta aí, Foucault, um pedacinho, que eu vou te contar aqui uma história que você esqueceu. Mas, Roberta, não faz parte. Por quê, Roberta? Não é possível. Década de 70 estava bombando os textos sobre corpo, sexualidade, sobre disciplina do corpo. Por que esse diálogo não é feito? E mais, ela fala assim, é muito estranho que a categoria de poder em Foucault não seja atravessada por questões históricas e a questão da caça às bruxas. Aí ela... Sim, desculpa. Mas é uma mudança de perspectiva, né? Visão, claro. É a mesma coisa quando eu falo, quando a gente vai discutir racismo, quando a gente vai discutir escravidão, né? O processo de colonialismo. E em defesa da sociedade, o Foucault não fala, né? Da África. Né, esse é um bom livro dele. Eu adoro esse livro. Mas é importante. Eu acho que ele tem o seu lugar, mas ele fala do racismo do Estado como sendo uma estrutura. Quais são os exemplos mais gritantes de racismo de Estado, né? Na implantação do capitalismo que ele fala também. Ele cita, né? Só o período da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas esse é um problema... eurocêntrica. O Holocausto só aconteceu na Europa na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto dos índios, dos africanos, nunca ocorreu na história, né? E a gente não tem essa dívida, e essa memória não precisa ser discutida. Mas isso
Mas a gente está aí para fazer essa mudança, né? Estamos. Eu acho que a gente difícil. é difícil, eu entendo, e eu acho que a professora compartilha com o mesmo sentimento que nós, filósofas, enquanto estudiosas, né? Assim, falo porque eu estou começando a estudar gênero. Não fez parte da minha pesquisa. Assim, eu entendo o feminismo, mas enquanto professor, enquanto objeto de investigação, a minha história da filosofia sempre foi essa dos cânones. Entendeu? Normal. Então, assim, é até importante a gente falar que a gente está fazendo um movimento lá no Piauí, a gente incluir uma disciplina no PPC do curso de filosofia, que é filosofia e gênero. Né? E a gente está tentando, lógico, e a gente está sofrendo muito, porque tem aquela história, aquela avaliação, isso é filosofia? Isso é tema para filosofia? Eu acho que a Cida uma vez trouxe essa questão aqui numa live e disse assim, poxa, então, o que a gente pode encarar ainda hoje enquanto filosofia? O que é filosofia? Né? E eu acho também que a gente tem que repensar muitas coisas. Muitas coisas. Eu, como o meu processo, meu pessoal, a gente acaba descobrindo, assim, mas é no tempo que a gente pode descobrir, né? Porque a filosofia, quando ela é apresentada pra gente, na minha época era bem mais, quando eu fiz graduação, ela parece aquela coisa imutável, né? Nós estamos trabalhando com categorias imutáveis, isso congela e isso nos, digamos assim, paralisa, porque você está trabalhando com categorias que supostamente são atemporais, que são metafísicas, mas isso é uma estratégia justamente para manter o status quo, né? A filosofia, ela faz parte muito mais do que qualquer outro saber das ciências humanas dessa manutenção do eurocentrismo. Claro. Então, para nós, brasileiras, latino-americanas, é uma mudança que a gente tem que fazer da nossa cabeça para reverter isso. Porque é quase uma lavagem cerebral, né? Nós somos. Se eu falo francês e inglês, eu vou conseguir falar francês, porque eu tenho que ler Kant no alemão. Eu escutava isso dos meus professores. Entendeu? Também. Mas, assim, tem uma coisa que é importante também a gente fazer uma colocação nessa discussão da filosofia, e que eu acho que alguns problemas que a filosofia trouxe até para outros saberes e para a própria sociedade, como alguns conceitos como essência, imutabilidade, ser, isso trouxe grande problema para a gente discutir alguns assuntos que são relacionados ao estudo de gênero, como transfeminismo, né, como feminismo negro, né, essa questão também. Exato, mas é por isso, não entrava por isso, porque as categorias, o modelo de pensamento era patriarcal, é machista, é conservador, é feito para que a gente ache, ou a gente reproduz isso, ou a gente não está falando nada. Ou é branco, europeu, e a gente é latino-americano, mas quer ser branco, europeu, e a gente fica nessa lenga-lenga. Nunca a gente vai achar que a filosofia pode ser transformadora, porque ela está realmente servindo à manutenção desses paradigmas. É interessante a professora falar também nessa questão, porque muitas vezes quando eu discuto assim, olha, isso daqui também é um problema para a filosofia, uma questão de gênero, aí a gente, não, isso daqui é antropologia, isso é ciências sociais, isso é literatura, sabe? E eu digo, e a gente não pode conversar também com as outras áreas? Que é isso, que a filosofia é tão que não pode trazer alguns problemas que são de outras áreas, que estão muito mais na frente nas discussões do que nós, né? Assim, nessa questão, e a gente está ficando na nossa caixinha, definindo ainda o que pode se transformar um grande problema filosófico. Exato. E aí nós ficamos sempre, né, tendo que garantir um espaço puro da filosofia, que é esse espaço que não é um espaço que vai se misturar com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia, como se não houvesse essa influência mútua, né, das nossas matérias. Elas estão sempre se dialogando e nada é definitivo. Só o capitalismo por enquanto. Então, assim, vamos voltar àquela questão do corpo, que eu acho interessante, porque a professora trouxe também uma outra questão para a gente discutir,
baseada também em um outro texto que não é filosofia, né? Não é, mas é um texto maravilhoso da Margaret Atwood, que também é um texto que já ganhou um pouco de notoriedade, né? Que é o Conto da Aia, né? E aí, para a gente discutir essa questão do corpo, né? Como, no caso dessa realidade distópica, como é que a Margaret Atwood trabalha essa questão do corpo, né? Então, eu acho esse livro maravilhoso. O segundo, Os Testemunhos, eu também li. Mas eu vou fazer aqui para tentar ilustrar um pouco a tese da Frederick. Eu vou falar assim, a Atwood, ela no Conto da Aia, ela parece localizar esse futuro distópico num lugar que é um lugar imaginário que seria a Idade Média. Como aquilo que você falou do iluminismo. Na Idade Média era o obscurantismo e nós, na modernidade, estamos trazendo as luzes. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu acho que Frederick, quando ela ilustra a distopia dela num formato quase medieval, com as aias, com aquela roupa, os letreiros não tem nem escrita, ela acaba sendo, eu vou chamar aqui, liberal. Por quê? Porque nós não estamos discutindo as questões que atravessam também as relações de produção e de economia. A gente está falando como se a questão da opressão e da dominação do homem e do Estado sobre o corpo da mulher, que é a sua capacidade reprodutiva, ela fosse uma questão de medievalistas. Medievalistas. São pessoas medievais. Ai, que tempo medieval. Então, para manter o seu poder sobre a mulher, eles viram uma teocracia, né? Eu acho isso válido, ainda mais no momento que a gente vive de uma volta, um retorno. É um regresso, né? Um regresso. É como se o Estado laico pudesse definir questões que são da ordem de como você quer viver, de com quem você quer morar, com quem você quer se relacionar, que é um absurdo, né? As questões reprodutivas todas, elas ganham. Mas eu acho que o Conto da Aia, a distopia dela, falta a ela esse elemento que é o quanto a sociedade de consumo também ela faz parte desse mecanismo de reprodução das desigualdades. Então, nós estamos achando que no capitalismo nós somos mais liberais do que nós éramos quando nossas bisavós, tataravós viviam, de repente, num território brasileiro que nem português tinha e que eram relações comunais que o decolonialismo vai falar. Essas relações comunais eram muito mais igualitárias, mas a gente entrou na história do mercado e que o mercado vai nos fazer progredir e avançar quando a história precisa ser repensada. Eu acho que o problema do livro é esse, só esse. E também tem uma coisa que eu queria colocar quando a professora traz essa ideia de relações de consumo. Eu acho que também faz parte da nossa ideia, da nossa sociedade, e isso está muito bem alimentado num discurso neoliberal, que é a ideia de liberdade, né? Hoje nós somos muito mais livres, através das nossas escolhas, né? Através do exercício da nossa cidadania, através do voto, do nosso poder. Isso é muito colocado, eu acho interessante a gente colocar isso também no âmbito do trabalho, porque muitas pessoas compram essa ideia, né, olha, eu agora sou um microempreendedor, eu não tenho mais patrão, eu sou livre, faço, né, do meu tempo dedicado ao trabalho, a minha dedicação para produzir algo, para, né, produzir riqueza para mim, né, e essa ideia que essa liberdade é ótima, né, isso não nos aflige, tem que ser valorizado, o Estado, né, no caso, não deve intervir, e aí a gente entra nas discussões de hoje, né? Isso também está sendo incorporado como um papel que as mulheres devem se apropriar por serem livres, por escolherem onde querem estar,
por quererem ocupar altos cargos, e a gente fica pensando, gente, será possível que ser uma CEO de uma multinacional para dizer, olha, a mulher está no mesmo lugar do homem, não está também alimentando essa escravidão? Né? Claro, qual é o percentual, gente? Vamos colocar na matemática esses benefícios da sociedade de consumo, como se isso fosse alimentar a felicidade, isso já é um outro tema, eu acho isso problemático também. A gente pode chegar a falar sobre isso por causa da quarentena, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, mas assim, do ponto de vista pré-quarentena, antes da quarentena, nós estávamos nesse modelo neoliberal que dizia privatiza tudo, que isso é melhor para o povo quer, desobriga o empresário de qualquer obrigação trabalhista, porque ele vai dar mais emprego, né? Aumenta as horas de trabalho, não importa, a precarização total. Isso é liberdade? Isso aumenta a nossa qualidade de vida? Eu acho que é uma farsa muito bem construída e está aí consolidada de alguma maneira, pelo sistema e pelo Estado. Na verdade, o sistema econômico. E esse momento de confinamento, a gente está justamente enfrentando os paradoxos dessa política, né? Dessa política da economia neoliberal. E também a gente tem que repensar os postos de trabalho que estão sendo absorvidos nessa crise neoliberal, né? A gente fica pensando na uberização, né? Todo mundo está confinado, mas aí os aplicativos estão funcionando, né? E isso está mostrando que está funcionando. Não parou, a economia não está parando. Né? A gente fica numa ideia de que, olha, nós não estamos saindo de casa porque nós não podemos ir ali na padaria comprar, mas a padaria está alimentando um aplicativo que já existia para fragilizar as relações de trabalho, que é isso que o neoliberalismo faz. Primeiro, coloca o aplicativo, a gente se afeiçoa ao aplicativo, né? Acha importante, olha quanta liberdade a gente tem de escolher entre N opções de empresas para oferecer um serviço, eu vou lá, escolho o mais barato, ou o melhor, ou que chega mais rápido, sabe? E quem é que está por trás desse aplicativo, trabalhando para esse aplicativo? É aquela mulher que tinha um emprego numa loja, né? E agora está no aplicativo para distribuir um produto que ainda está servindo de acumulação para uma outra empresa, né? E a gente não pensa nisso, né? É complicado. É complicado, eu concordo, mas eu tendo a ver um pouquinho menos, assim, tão pessimista. Eu acho, assim, pré-confinamento, a nossa sociedade estava indo, talvez ainda vá, cada vez mais para esse neocolonialismo que representa o governo Bolsonaro. É um neocolonialismo e eu confesso, estou apavorada com a possibilidade que era real e ainda é real do extermínio total dos povos indígenas, da apropriação total das terras indígenas para mineradoras estrangeiras, etc. e tal. Eu estava vendo que o discurso dele era esse e não estava vendo nenhuma ressonância quanto à loucura que a gente estava entrando nessa sociedade, porque o capitalismo neoliberal é mais um neocolonialismo de tentar, como a Frederic fala do cercamento das terras e a forma de expulsar o camponês, é mais uma forma de você se apropriar da invadir a terra. Agora, com o corona, que é uma novidade, nós desaceleramos total. Então, essa desaceleração, me parece, se a gente refletir sobre ela, a gente vai sair dela diferente, porque a nossa, essa sociedade total do consumo, as novas novelas, cada hora uma nova novela. Agora a gente está vendo reprise. Eu não vejo novela, mas assim, a gente não está indo mais para os shoppings, que o shopping é aquela coisa, compre. Vamos trocar. Não, o edredom está um pouquinho, tem 1 ano de idade. Não, vamos trocar o edredom. Ah, olha lá, tem a promoção na Casa e Vídeo. Vamos comprar lençóis novos? É o consumo.
e com um preço real de um esgotamento dos recursos naturais, que todo mundo está vendo isso. Mas assim, todo mundo estava vendo isso e a gente não estava parando para nada. Então, do meu ponto de vista, assim, é maravilhoso que a gente pelo menos pare um pouco. Eu não estou dizendo que a gente tenha que dizer que precisa de um vírus para isso, eu preferiria 1000 vezes que não. Mas o fato de a gente estar isolado em casa pode fazer com que a gente reflita sobre o que a gente quer para esse país, né? O que a gente quer de horizonte futuro aí, de política, de Estado. Acho que é um momento importante. Eu achei importante a gente estar discutindo isso, porque hoje eu li um texto do Ailton Krenak sobre o modo de funcionamento da humanidade entrou em crise, né? Uhum. E ele faz um chamado, a gente não pode voltar à normalidade, que essa normalidade não podemos. Mas também mas a gente também, nesse processo que você falou, professora, sobre o desaceleração. Isso. A desaceleração. Vamos parar um pouquinho, é um momento do silêncio, né? Isso, vamos do silêncio, voltar para dentro. Isso. E eu acho que essa crise também, né, que é uma crise humanitária, né, que ele disse é humanitária porque não está afetando outras espécies no mundo, está afetando só o homem, né? A natureza, a Terra está pedindo aí, olha, meu filho, peraí, para um pouco, né? Vou tirar o que é essencial para você sobreviver, para você tomar assim um tapa na cabeça para poder pensar. E também com relação a gente que trabalha enquanto produtor de conteúdo, de conceito, de reflexão, eu acho que a crise também pede para a gente parar um pouquinho e pensar o nosso modo também de trazer alguns problemas, ou então mesmo de produção, né, de trabalho, de como a gente está trabalhando, o nosso ritmo de trabalho, o nosso ritmo de produção. A gente não sabe o que vai, como vai ser o desfecho dessa crise, né? Mas também a gente não precisa estar tão acelerado para dar respostas, né? Tão rápidas nesse momento. Eu acho que a gente está produzindo muito mais do que antes, né? Eu acho que é importante a gente estar nesse momento aproveitando um espaço desse de conexão para se conhecer, para falar um pouco do que a gente pensa, né? Dialogar com outras pessoas. Mas a gente também tem que estar muito atento para a gente não estar abrindo o canal para que o nosso trabalho de produção de agora, nesse momento de crise, seja cooptado. Né? Seja cooptado, assim, utilizado para ser uma nova política. Eu quero saber como é que as pessoas se comprometem com o trabalho, com a produção, no momento em que elas estão em tensão, né? No momento de crise, como é que essas pessoas, elas trabalham, se estão confinadas em casa, como é que elas produzem. Eu acho natural, eu não sei, eu vejo assim, é natural da filosofia, e aí eu falo filosofia em geral, a gente se sentir instigado a tentar refletir sobre os significados do que está acontecendo. É uma coisa absolutamente fora do normal essa pandemia. Nunca nós podíamos achar que o sistema capitalista, o modo de produção, eles iam parar e a gente ia ficar em casa. Quando? Porque a tecnologia, a ciência, os avanços, a gente sempre achou que essas coisas já eram para o passado. A peste, né, que a Frederick fala, isso aconteceu lá atrás. Pandemia, não, a ciência vai achar uma forma, acabar. Não, o vírus ele é mais poderoso do que a gente. E aí para a humanidade. Isso é um momento assim singular que eu, você e todo mundo que está aqui ouvindo tem, para a gente estar vivendo essa experiência juntos. Mas assim, não refletir sobre ela e não tentar achar qual é o significado, o que ela está me trazendo de ideias. É um momento que a gente não pode deixar
de pensar sobre o que isso vai trazer para a gente, né? Eu espero, sinceramente, que a gente, enquanto povo, enquanto sociedade, a gente acorde, né? Acorde, porque do jeito que estava vindo, era e ainda é um uma modelo, reprodução, né? o pior do capitalismo e da economia neoliberal. Agora a gente vê políticos do Bolsonaro, parecem até que são comunistas, né? Falando de Estado, e assim, gente, que mudança, da água para o vinho, Guedes, falando de dinheiro no Estado. Aquele ministro da Saúde. De Estado, né? Aquele ministro da Saúde era contra o SUS, agora está aí defendendo o SUS. Então, cara, é muita mudança. Não sou nada contrário, é bom que as pessoas mudem, né? Mas. Vamos lá. Assim, vamos aproveitar aqui esse momento para a gente fazer um breve fechamento da nossa conversa, mas aí eu queria que a professora aproveitasse e falasse um pouco do GT, Filosofia e Gênero, dessa tentativa de trazer essas discussões para o campo da filosofia, né? Como é que foi esse projeto, esse processo todo até chegar hoje num GT na Ampof, né? Em grupos, né? Tem um Antígona, né? Que é o seu grupo, seu laboratório. Acho que eu já fui uma vez lá na UFRJ, muito bacana. Então, acho interessante. Eu acho que, assim, o GT foi produto de uma conversa. Nós estávamos conversando lá no laboratório Antígona, eu e mais 3 colegas, colaboradores, e um deles, o Fábio, que é também professor hoje da UF, disse, por que a gente não tenta criar um GT? Aí eu, vou falar com o Marcelo Carvalho, na época era o diretor, o presidente da Ampof. Ele falou, ótimo, né? Na ocasião, a Carolina Araújo já estava com essa pesquisa também, de tentar fazer uma radiografia do nosso perfil de pós-graduação, né, em análise de dados. E nós apresentamos, então, concomitantemente, a pesquisa dela e o GT foram lançados lá em Aracaju no mesmo ano. Então, eu tendo a achar que são momentos históricos, né? Como não dá para descolar da história. E aí eu atribuo também essa novidade ao fato de nós termos tido uma presidenta, né? Eu acho que assim, a mudança que deu no paradigma de política com a mulher presidente da República, os estímulos que passaram a ter em editais para gênero, eu acho que a gente aí deu uma acordada. Né, que privilegiou a questão da representatividade, né? Acho que a gente deu uma acordada, que a gente estava num sonho metafísico aí, quer dizer, ainda estamos, né? Mas eu fico super feliz com essa nova... E o novo GT, que é o GT de História da Filosofia. Isso, de Mulheres na Filosofia, também muito importante. Fora os coletivos, né? Os coletivos que são... Marielle, alguém escreveu Marielle. Marielle é uma figura, assim, essencial da nossa luta contemporânea, uma mulher importantíssima no momento da gente estar resgatando também as nossas questões sociais, raciais, né? E eu acho importantíssimo. O pessoal está comentando aqui um pouco, assim, na nossa live. Desculpa aí, gente, porque a gente fica conversando e é importante a gente dar uma olhadinha. A Cristiane Marinho, que é professora aqui na UES, no Ceará, ela disse que realmente o capitalismo é capitalismo de Estado, mas o uso do Estado é sempre a favor do capital, né? Aí é o problema da democracia representativa, que é uma discussão enorme. Se é possível democracia no capitalismo, uma discussão enorme também, mas enfim. Então, assim, professora, só para a gente encerrar, né? Alguém colocou ali o acontecimento junho de 2013. Isso aí é uma loucura também falar sobre isso. A gente é um tema maravilhoso. Eu acho importante também a gente pensar, como também pensar
Aí, só sugestão, gente, chamar aí alguém para discutir renda básica, economia, né? A Tatiana Roque está trabalhando com Tatiana, isso, pode chamar ela. Nossa, eu queria demais bater um grande papo com a professora Tatiana Roque sobre neoliberalismo e renda básica. Seria muito interessante a gente trazer essas discussões. Mas, assim, o corona, né, para a gente terminar a nossa discussão, e aí a senhora faz as suas colocações, né? E o impasse do capitalismo, né? Vida ou lucro, né? Vida e consumo, nossas mudanças de atitudes, pausa. Vamos, né, falar um pouco assim a nossa relação também com o trabalho, né? Eu mais ou menos disse o que eu penso. Eu acho que o vírus está nos fazendo um pouco refletir mais sobre o momento que a gente vive no mundo em termos de esgotamento de recursos naturais e o que essa sociedade de consumo estava nos levando também a um esvaziamento, né? Um esvaziamento de projetos pessoais em nome de um enriquecimento, como se o enriquecer fosse projeto de vida. E eu acho que o vírus, ao nos colocar numa situação de isolamento social e, ao mesmo tempo, possibilitando os contatos via rede, nos possibilita uma interiorização e uma reflexão sobre os nossos reais anseios, o que a gente realmente deseja para a nossa vida, para as pessoas que a gente quer, gosta. Eu acho que é um momento de muita reflexão e muita paz, buscar sempre que os conflitos tenham uma saída que seja assim, boa para a humanidade, né? E quando a gente for pensar nessa questão de vida, né, ver, né, o que a gente entende, o que a gente compreende, o que está dentro dessa nossa compreensão de vida, né? Até porque, nesse momento, vidas vão ser sacrificadas, né? A gente está vendo aí pesquisadores franceses querendo fazer o uso de povos africanos para fazer experiências com vacinas do Covid, né? Porque lá é que tem que ser feito, né? E a gente tem esse discurso, né? Que discurso é esse de vida, né? Como a gente é vida acima de tudo, né? Ainda possui ainda umas hierarquias, né? Claro, e é semelhante a esse raciocínio que eu não sabia, o Trump, Olha, as máscaras são todas para o povo americano, os respiradores também. Nesse momento, o que vale são as vidas americanas acima de tudo. E o nosso presidente não está querendo nem saber das nossas vidas. As nossas vidas não estão acima da vida do empresário que ele quer defender. Então, acho que aí tem uma lição muito grande para nós. Professora, muitíssimo obrigada, professora Suzana, por essa conversa. Adorei vê-la, né, assim, nesse muito obrigada. Esse formato, né? E aí depois a gente vê aí, qualquer coisa que quiser de dúvida, a gente vai esclarecendo as perguntas. A gente, com certeza. Eu queria agradecer também a todo mundo que participou aí, está presente na live. E agradecer a Karina e a Marcelo pelo convite, a Maria Helena. Estou com muita vontade de ir logo ir no Rio e abraçar as minhas amigas, a Cida, e a gente tomar uma cervejinha na vila, né, e comemorar a vida, né, e as nossas pesquisas e as nossas conquistas, né? Então, a gente fica por aqui e essa live vai ficar disponível também no perfil, na bio do perfil da Filósofas na Rede. Então, gente, até a próxima. Amanhã tem mais Filósofas nas Redes. Obrigada. E acompanhe aí a programação. Um beijo. Um beijo para todos. Também. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.